Olá, queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta aí na nossa plataforma de compartilhar a palavra de Deus da comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha. Depois de um tempo de férias, de descanso, de renovação de forças e energias, vamos de novo, 2026 que nos aguarde. Estamos prontos para os desafios e confiantes aí na proteção divina para que a gente consiga realizar os projetos que temos pela frente. E você é nosso bem-vindo convidado, nossa convidada, para acompanhar aquilo que vamos compartilhando, né? Nosso objetivo sempre é levar adiante a palavra de Deus de formas variadas. Então nós temos aí os nossos cultos, temos nossos encontros, nossos retiros, nossos congressos, nossas mensagens diárias e também esse projeto Compartilhar, que é semanal aí para você poder dedicar um pouquinho de atenção a essa palavra que é tão rica, tão boa e que instrui a cada um de nós em nossos caminhos, quando fazemos aí a nossa caminhada no tempo da graça rumo ao tempo da glória. Nós estamos desde o ano passado já numa proposta de compartilhar com vocês as histórias bíblicas do Antigo e Novo Testamento. Já fizemos uma caminhada por todo o Antigo Testamento e estamos aí na reta final do Novo Testamento agora. Então a gente vai retomar né, esse assunto. Quando nós paramos aí no final do ano, nós paramos nas reflexões do tempo do Advento. Fizemos uma interrupção, né, das nossas histórias bíblicas. Mas agora retornamos a esse conteúdo do Novo Testamento, né? E hoje nós temos um convite especial para olharmos para o texto de João, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 42, onde Jesus tem um encontro marcante e significativo com uma mulher chamada a mulher samaritana. Aí não tem nome para essa mulher, né? Mas é conhecida como mulher samaritana. Esse encontro ele é icônico e ele revela coisas importantes aí para nós também e é um convite para algumas reflexões bem importantes da nossa caminhada como cristãos e como igreja de Deus. Existem várias coisas que poderiam ser aprofundadas, né, nessa história, mas escolhi alguns itens apenas que chamam mais atenção dentro dessa perspectiva de história. Interessante a conversa de Jesus, tá? A conversa de Jesus com essa mulher e a confiança que essa mulher tem em conversar com ele. Essa relação, né, do Antigo Testamento, ela era uma relação do masculino e feminino, era muito marcada, né, e muito pontuada e muito cheia de preconceitos também. O masculino e o feminino se relacionavam plenamente no casamento. Qualquer outro tipo de relacionamento já era visto como problemático. Mas Jesus aceita essa conversa dessa mulher que vem e ele próprio promove esse diálogo, né, com essa mulher. A mulher estava lá numa fonte de água, né, onde eles normalmente abasteciam para a família desses poços aí, né, que eram conhecidos. A mulher estava lá, Jesus chega lá e conversa com essa mulher. E aí Jesus diz para ela pede para Jesus, né, para Jesus dar a ela de beber da água viva, da qual ele está falando, né? Ele disse: eu posso dar para você uma água que é mais importante do que essa que você tem aí debaixo da terra, né? Eu tenho uma outra água que é uma água de espiritualidade. E a mulher pede para Jesus, e Jesus explica para ela que ele é a fonte da água viva, né? E então, esse é um aspecto interessante, né, do que nós estamos nos alimentando e como é que nós estamos conduzindo também as nossas buscas, que tipo de contatos nós estamos fazendo e o que a gente está trazendo para a vida da gente, né? Hoje em dia nós temos muitas fontes por aí. Nem todas são tão confiáveis, nem todas são tão boas, então precisamos ter critérios, né, para selecionar as fontes das quais nós vamos nutrir as nossas informações, por exemplo, né? Fontes de informação hoje precisam ser conferidas, né, nesse sentido, né? Precisamos estar atentos, porque nem todas são confiáveis, existe muita coisa misturada, existe facilidade muito grande nesse mundo da comunicação de misturar coisas e conteúdos aí que não são confiáveis. Então temos que checar com cuidado tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que lemos, e não é conveniente que a gente saia por aí compartilhando só porque achou bonitinho, achou legal ou concordou
porque de repente não é aquilo o caminho mais adequado, e nós como cristãos temos aí alguns compromissos com a humanidade também, né? De assim, digamos, avaliarmos e compartilharmos aquilo que é bom, que é edificante, que é confiável, né? Então essa mulher, ela está diante da fonte da água viva, Jesus Cristo, né, ali com ela. Mas ela é uma estrangeira, uma samaritana, né? E isso é um elemento importante, né? Que a gente não deva excluir alguém pelo fato da pessoa ser diferente da gente, né? Aqui nós temos um convite a refletirmos sobre isso. Jesus, ele acolhe a samaritana. Os samaritanos não eram muito bem vistos naquele tempo, né? Não eram muito acolhidos, mas eles são mencionados por Jesus. Aqui a mulher samaritana, depois nós temos a história do bom samaritano também, que é um exemplo que Jesus usa, né? Que os de fora às vezes entendem melhor do que os de dentro, aquilo que Jesus está trazendo. Aquela igreja antiga do Antigo Testamento não estava compreendendo muito aquela mensagem que Cristo estava trazendo. E Cristo traz uma mensagem e vai compartilhando, e os de fora vão chegando e vão se agregando também. Mas tem uma coisa bem importante aqui que eu acho necessário a gente compartilhar, que é sobre o culto verdadeiro, né? Essa mulher, ela conversa com Jesus e ela fala com Jesus, né? Que é interessante, né? Ele diz aqui, tu és profeta, mas nossos pais adoravam neste monte, né? E vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus responde para a mulher: eu vou dizer para você, ó, vai chegar um tempo, e vem a hora, que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar a Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Vejam bem, o que estava acontecendo aí nesse contexto? O Antigo Testamento, ele tinha essa ênfase, né, do culto em Jerusalém, do templo de Jerusalém. E lá é que as coisas aconteciam, e aqui, tudo que acontecia lá estava debaixo de uma aura de ser coisa certa e correta. E aqui a gente vê que Jesus diz que vai ter um tempo que não vai selar o culto, não é pelo fato de estar dentro do templo que está consagrado, que está correto, que está certo. A religiosidade, ela está dentro das pessoas, Deus está dentro das pessoas, Deus vem para as pessoas. E não podemos simplificar agora a nossa religiosidade, a nossa fé com Deus, pelo lugar onde nós estamos, achando que naquele lugar tudo é santo, perfeito, porque nem sempre será. E a gente sabe dessas histórias lá do Templo de Jerusalém, sabemos até hoje o que acontece dentro das igrejas por aí, às vezes, né, tem acontecido coisas escandalosas por aí, e dentro das igrejas, dentro dos sistemas, né? Então Jesus está chamando a atenção de que é o Espírito de Deus dentro de nós, e a nossa espiritualidade com Deus é isso que vai ser avaliado, e não o fato de nós estarmos no lugar A, B ou C. O culto verdadeiro é aquele que brota da nossa natureza, né? De seres humanos tocados pelo poder de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Então essa é a fé verdadeira. Então nós não podemos ficar presos a rituais, não podemos ficar presos a lugares sagrados e achando que apenas no cumprimento dos rituais ou na presença dos lugares sagrados é que Deus se revela. Porque Deus se revela no Espírito, Deus se revela na tua alma, no teu coração. A palavra de Deus chega para ti, é um Deus pessoal, ele não é um Deus institucional. E ele não vai se revelar apenas lá dentro das instituições. Ele está dentro da sua mente, do seu coração, para estar contigo, para andar contigo. Tu és o templo do Espírito Santo e Deus está dentro de ti. Essa é a verdade que Jesus fala para aquela mulher também. Vai chegar o tempo em que é isso que vai acontecer. Talvez os templos estejam esvaziados, talvez as religiões estejam esvaziadas, porque as pessoas não vão mais encontrar lá dentro significado para a sua espiritualidade. Então é bem importante essa ideia, né, desse culto. O verdadeiro culto, ele não se prende a lugares, ele não se prende a rituais e não se prende a tradições humanas. Isso é bem importante. Ele não consiste em fórmulas decoradas e em práticas ou superstições. O verdadeiro culto é aquele que consiste da adoração de Deus em espírito e verdade para aqueles que estão em fé em Jesus Cristo e se tornaram filhos de Deus, e que diariamente procura a comunhão com o Pai pela meditação da sua palavra e pela oração. Na liturgia bela e digna, contudo, só pode ser acentuado como um elemento central de encontro com Deus.
Isso é o que o professor Otto Gell escreve no seu livro aqui de histórias bíblicas que nós estamos seguindo. Essa referência é muito importante, né? Nós recebemos o Espírito Santo e esse Espírito Santo nos revela, então, a palavra de Deus, e é nessa palavra que nós nos encontramos com Deus. Então, um ponto importante para a gente refletir também, como está a nossa espiritualidade, como está a nossa vida com Deus, como que nós estamos aí vivendo essa nossa espiritualidade. Talvez a gente precise revisar um pouco, né? Então vamos tentar centrar a nossa fé neste Deus revelado em nossos corações também, essa palavra que habita em nós. Deus está presente em nossas vidas. E a partir dessa vivência, a partir dessa certeza, dessa convivência com Deus, a gente poder levar para dentro das igrejas o nosso testemunho também. E não irmos lá apenas para cumprir funções ritualísticas, né? Fica aí para pensarmos até a semana que vem, quando nós sermos de volta com compartilhar. Um bom tempo. Graça de Deus e paz para todos vocês. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima semana.